Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Ecovoz, que é um programa realizado pela Coordenadoria de Meio Ambiente da AFEPESP. E hoje nós temos o prazer, a honra de ter conosco um convidado muito especial. Ele é um médico, ele é um ambientalista de primórdio e é também uma pessoa que é funcionário público. Já perdi as contas de quanto tempo ele está no funcionalismo público estadual. Trata-se do nosso amigo querido, companheiro, parceiro, Eduardo Jorge, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença, Eduardo. Tudo bem com você? Bom dia, Nataline. Mais uma vez, estamos juntos aqui nessa conversa. E antes de ele começar esse programa, ele já conversou um pouco e me atualizou sobre a associação, pela entidade e a potência que é essa associação. Mas vamos tratar desse assunto aqui. Vamos tratar desse assunto aqui. Então, é uma oportunidade que eu agradeço ter essa conversa com você. Nós que agradecemos você destinar seu tempo. A gente sabe que você é muito requisitado aí pelo Brasil e até fora do Brasil, pelo teu ativismo ambiental e mesmo na questão de saúde. Você é praticamente um criador do SUS na Constituinte de 88, a gente sabe da história. E eu queria dizer a você o seguinte, a gente se conhece há pelo menos uns quase 50 anos, eu acho, né, do trabalho lá. Nós éramos jovens, bonitos e malucos, e agora somos só malucos, tá certo? O resto foi passando com o tempo. Não, mas há controvérsia, né? Porque as minhas noras acham que eu sou muito criança, e quando os meus netos chegam lá, elas avisam, Yama, não deixa Eduardo Jorge sozinho com esses meninos. Vai estragar os meninos, né? Mas então, Eduardo, veja só. Ela acha perigosas as minhas aventuras. Tá certo, tá certo. Então, veja bem, a gente se conheceu na Zona Leste, no movimento popular, você lá na região de Itaquera, São Mateus ali, trabalhando para organizar a população pela saúde, e eu com um grupo e outro de médicos na Igreja do Cangaíba, naquele voluntariado, a gente se conheceu e trabalhou junto, produzimos muita coisa, mobilizando, organizando o povo. As conquistas vieram na questão do SUS, né? De lá para cá, você evoluiu bastante e a tua pauta, além da saúde pública, foi a pauta, você partiu também para a pauta ambiental. Então eu queria perguntar a você, por que você fez essa transição da saúde para a questão do ambiente? Dá uma explicadinha para a gente. Eu posso explicar isso, né? Mas como a gente tem bastante tempo aqui para conversar, talvez pudesse conversar um pouquinho sobre o fato Porque quando me perguntam, o que eu fui deputado 20 anos, fui constituinte, fui secretário disso, secretário daquilo, aqui na capital, mas quando me perguntam, você trabalha em quê? Né? E aí eu sempre tenho orgulho de dizer que eu sou servidor público concursado há quase 49 anos. É bastante tempo. Da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Então isso para mim é toda uma vida, né? Que foi ligada à questão do serviço público aqui em São Paulo. E aqui é a associação mais importante, a Associação dos Servidores Públicos de São Paulo. Deve ser uma entidade com 200 mil, 300 mil associados. O que não é brincadeira. Partindo do princípio que eu acho que aqui no governo do estado deve ter, entre aposentados e ativos, 1 milhão de servidores. Então, quase 25% disso é filiado à associação. Então, realmente, é uma satisfação estar numa entidade tão tradicional e consegue ter essa coesão tão grande de funcionários públicos. E ainda nisso, né, desse meu orgulho de ser funcionário público, eu queria relembrar que eu entrei na Secretaria de Saúde em 1976 e tive a sorte, né, eu passei era da Faculdade de Medicina. Foi no concurso de sanitarista? Então eu fazia medicina preventiva na Faculdade de Medicina da USP. Isso em 1974, 75. Aí o secretário de Saúde do então governador Paulo Egídio, que era o Dr. Walter Lezé,
Foi meu professor na Seu Escola professor, Paulista. você teve essa felicidade, porque ele é um dos meus ídolos da boa, saúde pública do Brasil, né? O doutor Walter Lezer, esse professor do Natalino, por isso que você aprendeu bastante coisa. Mais ou menos, O Walter Lezer era o secretário de saúde do governador Paulo Egídio Martins, ainda no período autoritário, né? Se lembrem. Na ditadura militar. Os mais jovens. Nós estamos falando ainda do período da ditadura, né? O governador era o Paulo Egídio Martins e o secretário era o Dr. Walter Lezer. Mas o Dr. Walter Lezer era um homem de uma cultura impressionante, de uma inteligência, de um bom humor, e tinha formação de medicina comunitária e doutorado nos Estados Unidos. Dr. Walter Lezer, que já tinha sido secretário de saúde do governador Laudo Natel. Então ele estava voltando à secretaria. Na secretaria, na época de Laudo Natel, ele já tinha reorganizado a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Feito reformas importantíssimas, criando programas para crianças, mulheres, tuberculose, hanseníase, que eram aqueles focos que se tinha na saúde pública naquela época, né? E de uma secretaria, é importante, as pessoas às vezes não sabem, né? De uma secretaria muito antiga, né? A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo é uma das mais antigas estruturas de saúde do Brasil. Na verdade, ela foi criada mais já no período da República, mas as origens da Secretaria Estadual estão ligadas ainda ao Império. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, o Emílio Ribas, que é talvez o hospital de doenças infecciosas mais importante do Brasil, ele foi projetado por quem? Pelo imperador, o nosso querido Dom Pedro II. Dom Pedro II, que naquela época, aquela região era deserta, era o cemitério e era o deserto, lá para baixo para Pinheiros. Eles reservaram aquela área no Império para a construção do Hospital de Doenças Infecciosas, que depois foi chamado de Emílio Ribas, né, posteriormente. É claro que era um pavilhão, um estilo inglês, que depois foi derrubado e construíram aquele prédio mais moderno, mas sobrou um resquício, né, um fóssil, né, da época do Dom Pedro, né, que é atualmente a biblioteca do Adolfo Lutz. Aquele gigante laboratório que tem ali no Dr. Arnaldo, atrás deles, entre o Adolfo Lutz e o prédio central onde fica o secretário de saúde do estado, que olha para o Dr. Arnaldo e o HC, tem um prédio que foi importado pelo imperador da Inglaterra, que é a atual biblioteca do Adolfo Lutz. Todas aquelas colunas de ferro fundido vieram diretamente de Londres para ser colocado naquele local. Portanto, existe uma tradição de saúde muito grande no estado de São Paulo, que a Secretaria de Saúde Estadual herdou e leva adiante, né? A gente tem que ter notícia disso, da importância disso. Eu acho que deve ter. A Secretaria Estadual tinha, em média, não sei como é que está agora, cerca de 100 mil funcionários. Já pensou uma coisa dessa? Que gigante, que estrutura. Um mundo inteiro, né? Uma estrutura gigante como essa, né? Então, e o Dr. Walter Lezer, então, já tinha passado pelo Laudo Natel, já tinha feito uma modernização na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E quando ele voltou no Paulo Egídio, ele voltou com mais gás ainda. E aí, uma das coisas que ele inventou, ele que achava que tinha que ter uma gestão mais moderna na Secretaria, que estava muito vetusta. Ele era mais velho e queria, mas era mais jovem de espírito, né? E aí ele inventou que o que a Secretaria precisava era de uma turma nova de gestores para dar um gás novo na Secretaria. E aí ele fez uma coisa que nós que fomos parlamentares sabemos como é difícil, né? Ele foi na Assembleia Legislativa e criou uma carreira de gestores com cerca de 500 cargos. Imagina que ele ia arrancar numa Assembleia Legislativa a criação de uma carreira com 500 cargos de médicos sanitaristas que ele colocou na lei e a Assembleia Estadual aprovou, que deveriam ter tempo integral e dedicação exclusiva. Ele dizia, eu quero coisa igual ao Itamaraty, igual ao Exército. Os médicos sanitaristas não vão poder nem ter clínica, nem ter consultório, nem fazer carreira universitária, nem nada. Vai ser 100% dedicado à saúde pública e à Secretaria Estadual de Saúde. E aí o pessoal falou, inédito, né? Ninguém vai querer, falaram para ele, ninguém vai querer um negócio desse. Ele disse, vamos ver. E aí ele mandou um mensageiro, na época, uma pessoa de confiança dele, um amigo nosso até, percorrer as residências médicas
vai lá e fale nas residências médicas comunitárias de medicina preventiva, de pediatria, de clínica e de psiquiatria, que são as mais permeáveis, né? E fale que eu vou fazer isso. E quem quiser, eu vou contratar a Faculdade de Saúde Pública da USP, vai fazer um curso específico, porque não existe, segundo ele falou, não existe uma formação suficiente de gestão e administração e planejamento e epidemiologia nas escolas médicas do Brasil. Então eu vou contratar a saúde pública, que vai dar um curso para esse pessoal. E vai ter concurso para fazer o curso, porque eu vou pagar uma bolsa, porque ele vai ser tempo integral também lá no curso. Chegou essa notícia na USP, por exemplo, que era você sabe como a USP é importante, se acha importante. Os professores disseram, isso é um absurdo. Isso é uma bobagem, isso não vai dar certo, né? E os professores mais esquerdistas falaram, vocês vão entrar no aparelho de Estado burguês e ser absolvidos e vão ser reciclados e virar lixo. Mas você sabe que uma juventude é sonhadora, né? Os professores não aprovavam, mas os alunos mais jovens e aventureiros, né? E com vontade de trabalhar e ter contato com o povo, acreditaram. Foi uma diáspora. Já no primeiro concurso para o curso, já tinha mais gente do que as vagas. Os professores, nossos professores de medicina preventiva, pediatria e clínica, ficaram muito nervosos, né? Porque a gente saiu... Tomou o aluno dele. Sim, é porque nós, no caso da preventiva, por exemplo, o nosso destino era ser professor de medicina preventiva em alguma faculdade. Saímos todos para fazer o curso. Em 5 anos, o doutor Walter Lezé botou 500 jovens, porque era tudo jovem, gente de 25, 26, 27 anos, homens e mulheres médicas formados há pouco tempo, que revolucionaram a Secretaria Estadual de Saúde. A gente foi destinado a governar a Secretaria, porque desde os centros de saúde mais simples, os centros de saúde mais complexos, os ambulatórios, os distritos de saúde, né, eram cargos nossos. Imagina o que é isso. Foi aí que você entrou, passou no concurso. Eu fui da primeira turma que fez o curso, fez o concurso pro curso, fez o curso, depois ele abriu o concurso e eu entrei na primeira turma em 1976. A minha mulher, que fez residência de pediatria também, foi fazer o curso também de sanitarista e ela também fez o primeiro concurso e nós fomos trabalhar em Itaquera e São Mateus e Guaianazes. Virou funcionário público público do Estado. 1976. Tá. E foram para Itaquera para a unidade básica de saúde. Na época era centro de saúde, né? Era o Centro de Saúde 2 de Itaquera. Aliás, sem falsa modéstia, eu tirei primeiro lugar no concurso. Não tenho culpa de tirar primeiro lugar. Estudioso, mas na hora de escolher, estava lá aquela turma toda e a gente tinha o estado inteiro pra gente, né? Que era a primeira turma, que ia entrar. Podia escolher qualquer local, no centro da cidade, por exemplo, né? A gente morava ali perto da Escola Paulista, porque a mulher fazia residência no Hospital Menino Jesus. A gente morava ali, na Vila Clementino. E aí eu fui lá, eu escolhi Itaquera. Eu disse, comoção. O lugar mais pobre de São Paulo. Porque você sabia por quê, né? Para poder fazer o trabalho com o povo. Exatamente, porque a gente que vinha da resistência, vamos dizer assim, revolucionária à ditadura militar, né? E que tinha passado por aquele período de voluntarismo, né? Mas que o povo não nos acompanhava, né? Eu estava num período de revisão da nossa visão de filosofia política, né? E a gente achava que devia trabalhar, se possível, juntar a nossa profissão com o diálogo com o povo. E para o diálogo com o povo, nada melhor do que você ir morar onde o povo estava, né? Então, fomos lá. Eu fiquei responsável por Itaquera e São Mateus. Veja que mundo gigantesco. E a minha mulher, pior, foi responsável por Guaianazes. Foi mais longe ainda, né? E fomos morar lá em 1976, ali em frente ao Parque do Carmo, onde é o Parque do Carmo, que o prefeito também, um grande prefeito, Olavo Setúbal, tinha acabado de criar aquele Parque do Carmo ali. Fomos morar lá e ficamos lá uns 15 anos. Foi uma coisa extraordinária, por vários aspectos. Primeiro porque a gente teve uma experiência pré-SUS, num país que não existia direito universal à saúde. Somente 1/3 da população brasileira, que tinha carteira assinada, vinha dos antigos institutos, né,
tinha direito garantido na lei à assistência à saúde. 2/3 do povo do Brasil, nessa época, está falando de 1970, 60, 50, 80, era tecnicamente considerado indigente. Era tratado como indigente onde tivesse uma Santa Casa, que é uma herança preciosa que a gente tem de Portugal aqui no Brasil, que está conosco já há quase 500 anos, essas entidades maravilhosas que são as Santas Casas, ou um raro estrutura de saúde pública, como o Estado de São Paulo tinha alguma coisa, né? Mas pelo Brasil afora, só existia alguma estrutura de saúde pública mais aberta nas capitais. Se você morasse, por exemplo, em um estado importante aí, poderoso, como Pernambuco, tinha alguma coisa em Recife. Se você estivesse lá no interior, lá perto de Crato, Juazeiro, lá, nas cidades lá, a 600 quilômetros da capital de Pernambuco, a melhor coisa que se ficasse doente era fazer uma promessa para o padre Cícero. E ele atendia. Às vezes atendia, porque às vezes ele estava cochilando. Mas, então isso era o Brasil, né? Nessa época. Mas né? aí você foi para Itaquera, morar em Itaquera com a sua mulher, e através do centro de saúde você começou a mobilização, o trabalho de organização da saúde. Do mesmo jeito que a gente, esses militantes revolucionários ou quase revolucionários, estavam revendo, né, as suas posições, as suas práticas, com a ditadura já estava se desmilinguindo, né? Nessa época, né? E a sua força repressiva estava afrouxando, né? Pela resistência democrática dos brasileiros, e os movimentos, e o povo, né? Estava começando a ter coragem de reivindicar, de falar, de criticar, de exigir do Estado, né? E a gente foi para uma região, a Zona Leste de São Paulo, onde tinha que era uma região, era a região mais pobre de São Paulo, de certa forma ainda é, mas já mudou muito, onde existia vamos dizer assim, uma semente, né? Um espírito muito renovador, que era o espírito comandado pelo Vaticano II. A Igreja Católica mas era mais ainda, né? Importante na vida, na presença do povo do Brasil e daqui de São Paulo, e tinha um príncipe da igreja maravilhoso, que era o Dom Paulo. E tinha lá o bispo Dom Angélico. Dom Paulo tinha aqui Dom Angélico era do lado de São Miguel. Do lado de Itaquera e São Mateus era o Dom Luciano, que também era uma pessoa extraordinária, um aristocrata, um intelectual da igreja, né? Fidelíssimo a Dom Paulo, né? Então, casou a presença nossa, e a de vocês também lá em São Miguel, Cangaíba, com esse estímulo de renovação democrático, né, da Igreja Católica, né? O Dom Paulo, inclusive, na época, foi muito engraçado. Ele disse, para seguir o espírito do Papa João XXIII, que aliás é o meu Papa preferido, o Papa João XXIII e o Concílio Vaticano II, eu vou mandar os seminaristas todinho morar na periferia. E as freiras também, tudo que pudesse. Então, nessa época, da década de 70, né, nós tínhamos essa presença muito forte do movimento popular ligado principalmente à Igreja Católica, que estava diagnosticando e lutando para mudar as condições de vida da população. E os dois movimentos populares mais fortes na Zona Leste eram o movimento da moradia e o movimento de saúde. Era uma coisa impressionante, né? Como eles tinham vontade, como eles tinham coragem, né? De já, ainda no período da ditadura, se manifestar, exigir que as autoridades fossem lá, conversassem com eles em assembleias, em praça pública, em reuniões. E aí, inclusive, uma coisa muito interessante, hoje no Sistema Único de Saúde, depois da Constituinte, que é outro capítulo fundamental da história brasileira, belíssimo, que é a saída da ditadura por uma forma democrática e no processo da Constituinte, veio o SUS, e uma das questões que o SUS prevê é que tem os conselhos populares para acompanhar, criticar, ajudar a gestão das unidades de saúde. Mas isso que depois a Constituinte, que depois o SUS consagrou e levou para o Brasil inteiro, né? A primeira experiência concreta aconteceu na Zona Leste. Foi. Num dos bairros
num dos bairros onde tinham estudantes da USP que foram atrás da gente, porque tinha gente, como tinha saído da USP, tinha um monte de jovens ligados à medicina, à enfermagem, à fisioterapia, etc., que queriam também ir conhecer. E aí, então vamos. Vocês vão lá, vocês ajudam a gente lá voluntariamente nas unidades. E uma dessas unidades ficava ali na região do Jardim Nordeste. Vila Nhocuné. Vila Nhocuné, Jardim Nordeste. Patriarca, né? Patriarca. E tinha um desses estudantes, até hoje muito amigo meu, que era o Roberto Gouveia, depois se formou na USP, foi deputado estadual e federal. E na época ele era segundanista ou terceiranista. Ele era muito simpático, tocava violão, etc. Então ele tinha uma capacidade de mobilização bem grande. Então, as mulheres ali do Jardim Nordeste reivindicaram a abertura de um centro de saúde. Conseguiram. Mas aí a gente descobriu que tinha uma portaria do Dr. Walter Lezé, que ele tinha trazido naquela experiência de medicina comunitária dele, prevendo a um conselho para ajudar na administração do centro de saúde, apresentar críticas, etc. E a gente levou, olha, tem isso aqui. As mulheres disseram, a gente quer ser esse conselheiro. Mas o conselho, na portaria do Dr. Walter Lezé, previa que quem ia ser do conselho era o professor, era o padre, eram as autoridades, né, do bairro. Né? Aí as mulheres marcaram audiência com o Dr. Walter Lezé, aqui, era no centro de São Paulo, ali na Estopestã, nossa. Recebeu. O Dr. Walter Lezé recebeu as mulheres, aquela comissão lá do Jardim Nordeste. Tudo dona de casa, algumas operárias. Então aí, ele, o que é que vocês querem? Doutor Lezé, o senhor fez essa portaria aqui do conselho e a gente quer ser do conselho. Aí, muito bom, ótimo, você vai ser do conselho. Vocês tratam de se organizar para ser do conselho. Mas a sua portaria diz, só tem as autoridades e essas autoridades é tudo homem. E a gente é operária, dona de casa. Aí o doutor Lezé deu risada. Disse, quer saber de uma coisa? Faça a eleição, traga os nomes aqui que eu assino. Pronto. Então, veja que figura esse homem, esse doutor Walter Lezé, né? E também a espontaneidade, né? A naturalidade de como essas mulheres levavam as suas reivindicações, né? Foi esse o primeiro conselho do Brasil. Eu ainda vou falar de outra pessoa que influenciou muito no pré-SUS e na Secretaria da Saúde e em minha formação na área da saúde ainda. Que a gente teve uma sorte danada aqui em São Paulo, que depois do Dr. Walter Lezé, um homem extraordinário, veio um outro secretário de saúde estadual extraordinário. José da Silva Guedes? Não. O de Guedes era do município. Que era professor, ele está falando do Guedes, era um secretário, foi municipal primeiro, depois é que ele foi estadual. Mas foi o doutor Adílio Jatene. Adílio Jatene. E quando saiu o Walter Lezé, aí veio o Adílio Jatene. O Adílio Jatene, amigos que estão vendo essa entrevista, era simplesmente o príncipe da medicina brasileira. O super especialista. O de ouro. O homem que estava encastelado naquele Instituto do Coração, que era o objeto de desejo de todos que tinham qualquer problema de cirurgia no Brasil. E esse homem vai ser secretário de saúde para tratar de saúde pública. Esse príncipe da medicina, né? Ele não vai dar, o pessoal achava que não vai dar certo, né? Ele não vai nem saber como pisar na periferia, né? Pois bem, não só pisou na periferia, como se encantou com a periferia. É uma coisa, por isso que o Dr. Walter Lezé e o Dr. Adílio Jatene, para mim, são os dois maiores nomes pré-SUS aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. O Dr. Adílio Jatene ia nas assembleias, conversava, discutia, né? Lá em São Mateus, uma vez, em frente à igreja de São Mateus, que era a principal igreja da região, teve uma assembleia enorme, tinha gente para burro, e as mulheres tinham se preparado milimetricamente, sabiam onde era para reivindicar cada centro de saúde, tinha um mapa já pronto de colocar centro de saúde em cada 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, porque a gente também ajudava, né? Então 10 mil pessoas, mas a negociação eram todas elas. Levaram um mapa enorme, né, e convidaram os secretários, às vezes o secretário mandava um representante, convidaram o doutor Adílio, chegou lá de helicóptero, parou no campo de futebol que tinha perto, desceu, foi lá, subiu no palanque. Foi épico. A discussão foi épica, né? Porque ele, pela primeira vez, em cima de um caminhão,
aquele monte de gente, e aquelas 10 mulheres em cima dele discutindo, mostrando o mapa, e ele discutia. Aí, quando terminou a discussão, ele disse: agora o senhor assina aqui, o senhor assina aqui, que você vai fazer tudo isso. Eu disse: isso assinar, eu não assino. Assinar, eu não assino. Aí aquela confusão danada, as mulheres brigando com ele. Ele disse: vamos fazer o seguinte, você me desculpe, vocês vão lá na minha secretaria daqui a um mês, eu vou trabalhar com aquele pessoal, aí eu respondo para vocês. E aí começou um programa metropolitano de saúde da Grande São Paulo. Dr. Adib botou a Secretaria de Saúde para trabalhar. Fez dezenas de centros de saúde. Não, ele planejou. Aí não planejou só São Mateus, né, Itaquera. Ele mandou a Secretaria de Saúde planejar a região metropolitana inteira. Se eu quero um centro de saúde para cada 20 mil habitantes e quero também hospitais públicos de referência, porque ele era da área hospitalar, quero hospitais públicos planejados e vocês procurem os terrenos. A secretaria ficou maluca, os assessores da Secretaria Estadual virou imobiliária, diziam, né? E aqui virou imobiliária, né? Porque tinha que arrumar o terreno para ir implantando o centro de saúde. Então veja, né, que coisa extraordinária, né? Um homem com sensibilidade, um homem grande especialista, mas com sensibilidade, com humanismo, com inteligência, e um povo ativo, né? Reivindicante, organizado, né? Mudaram, porque esse planejamento que ele fez com o povo, né? Governou a Secretaria do Estado da Saúde pelo menos uns 10 anos, que vieram outros secretários, depois veio o João Yunes, veio o Guedes e tudo, né? O doutor Guedes. E eles cumpriram esse planejamento que foi feito pelo povo e pelo do secretário Adílio Jatene durante 10, 15 anos. Então essa é uma coisa, Natalina, é uma história que às vezes as pessoas não conhecem, né? E é um mérito da Secretaria Estadual de Saúde e dos funcionários da Secretaria de Saúde que claro, um secretário sozinho não faz nada, né? São os funcionários, gente de carreira, gente muito competente, enfermeiras, médicos, dentistas, que fizeram isso no Brasil. Tudo isso antes da Constituinte e antes de criar o Sistema Único de Saúde. Então, você vê como existia vida, inteligência, existia inteligência na área da saúde, tanto no povo quanto nas autoridades aqui em São Paulo. E partia do setor público, do funcionalismo público. Sim, público. Claro. Sim. Que foi quem fez a revolução na saúde no Brasil. Exatamente. Então, mas volta. E depois tem o capítulo da Constituinte, que é um capítulo à parte, né? E belíssimo, né? E que o Sistema Único de Saúde e a política de saúde teve um destaque muito grande, né? Porque eu fui constituinte, muito jovem, né? E a saúde na Constituinte era uma das áreas de políticas públicas que chegou com a proposta mais estruturada, mais avançada, mais abrangente, mais ambiciosa, né? Mais humanista, né? Mas isso é outra história, né? Aí já saímos do pré-SUS e podemos conversar no SUS e como os governos estaduais e municipais de São Paulo reagiram e agiram, né, na construção dessa questão do SUS, que eu considero a maior reforma social democrática que o Brasil fez. Mas isso é outra história. E vou responder a sua pergunta. Por que eu me interesso pelo meio ambiente? Fundamento do meu interesse por essa questão é porque eu morei e fui criado numa praia na Paraíba, na longínqua e na pequenina Paraíba, como ele diz, né? Pequenina e boa, em frente a uma praia quase deserta, porque o meu pai era muito ousado, né? E foi morar numa praia, era João Pessoa, era uma cidade de 100 mil habitantes, e ele foi morar, levou a gente pequenininho para morar numa praia que ficava a 10 quilômetros do centro da cidade, para soltar. É louco, vai levar as crianças para morar numa praia deserta. E era uma praia deserta. Quilômetros de praia de um lado e do outro. E atrás da gente, uma mata de restinga que subia quase 2 quilômetros para dentro e ia bater numa falésia enorme, né? Então, eu fui criado no meio do meio ambiente. Desde pequeno, com 8, 9, 10 anos, completamente livre, né? No contato com o meio ambiente, e isso marcou minha vida no começo, né? No começo, né? Depois você vai, juventude, formação e tudo, isso fica um pouco latente, mas depois vem. Depois vem, e depois vem com o quê? Porque a gente da saúde, esse pessoal da saúde, é uma profissão que você sempre tem que estudar, tem que ler, tem que se interessar, tem que saber ouvir. E a gente terminou aprendendo, né?
e vendo que essa questão ambiental é uma questão fundamental para a humanidade. A gente que é acostumado a ler, estudar e ouvir, logo viu que essa questão era uma questão muito séria. E que se não houvesse uma mudança de postura de como os governos no mundo inteiro, seja de qualquer orientação política, econômica, né, a gente estava em situação bem complicada, né? Bem complicada para o planeta e bem complicada ainda para a gente que só tem esse planeta à nossa disposição. Então eu comecei a me interessar mais ainda. No final do século, eu estava lá em Brasília e a gente teve conhecimento de um documento muito importante que a Organização das Nações Unidas lançou, que é o Nosso Futuro Comum. Nosso Futuro Comum foi um documento que a ONU encomendou à antiga primeira-ministra da Noruega, lá nos anos 70, né? E ela montou um grupo grande de estudiosos, de cientistas, físicos, meteorologistas, biólogos, sociólogos, e que estudou essa questão da relação da produção e do consumo da humanidade com a questão ambiental. E já no começo, então, da década de 80, né, esse documento circulou no mundo todo. Teve um grande impacto. Quer dizer, grande impacto relativamente, né, porque as pessoas que leram não foram tão grandes assim. Mas eu li. Eu tive a sorte de ter um amigo que era o único ambientalista do Congresso Nacional. que era um grande amigo meu, que é um grande amigo seu, que era o Fábio Feldman. E ele deu, ó, leia isso aqui. Leia isso aqui. Isso mais ou menos em 1980 e pouco. Como era o nome do relatório? Era Nosso Futuro Comum. E foi coordenada por uma primeira-ministra da Noruega, chamada Gro. Relatório Gro. E que, aliás, é médica também. É médica, né? É médica. Olha, você viu só, né? Os médicos estão metidos em tudo. Em tudo, né? Ela era médica também. Então, esse foi um grande choque para a gente, né? Mostrando de que se não houvesse uma mudança de postura em qualquer tipo de regime, seja capitalista, socialista, ditadura, democracia, e se isso não fosse feito de uma forma conjunta, né, nós estávamos em palpos de aranha. Aqui porque a crise ecológica só iria se agravar. E a crise ecológica, né, é uma crise que não respeita corporações, não respeita classes sociais, não respeita fronteiras. Cor de pele. Você pode ser grande, pequeno, você pode estar na África, na Europa, na União Europeia, nos Estados Unidos. A crise os problemas climáticos e ambientais não respeitam esses limites, né? Porque a Terra é una, né? É a única casa que a gente tem, né? Por enquanto. Tem alguns que acham que podem ir para Marte, mas eu acho difícil. Então, veja, né? Esse foi o outro fator importante. A minha infância, a minha vontade e a curiosidade de gostar de ler e de ter amigos que já entendiam de meio ambiente, como o Fábio, que eu agradeço sempre esse batismo que ele me fez nessa questão. E outras questões até de vivência nossa, né? Por exemplo, eu e minha mulher, como éramos funcionários da Secretaria da Saúde, trabalhávamos demais. Eram 8 horas por dia, mais hora extra, e aí, em final de semana, como a gente fazia trabalho com a comunidade, nem trabalhava também. Eu não sei como a gente conseguiu criar os filhos, mas eu sei que foram bem criados. Quantos filhos? 6. 6 filhos. 6. Criou 6 filhos. Porque a gente... Deu tudo certo. Sim. Para pensar, mas você é maluco? Não, eu sou do século XX. Porque hoje, eu olho os jovens aqui, eles querem ter 1, 2, 0. E a gente, como é que vocês têm 6? Porque a gente era um casal do século XX, né? Bom, essa é outra questão. Aliás, hoje, até é anti-ecológico você ter muito, né? Mas no século XX a gente não sabia disso. E eu sou feliz. Eu não abro mão de nenhum dos 6. O que eu ia dizer? Não sei mais. Tá bom. A gente trabalhava 8 horas, fazia hora extra, trabalhava sábado e domingo. A cobertura vacinal de Itaquera, eu vou dobrar. Então, tinha que... Como o pessoal não ia no centro de saúde, porque o centro de saúde era muito pequeno. O centro de saúde 2 de Itaquera, ou seja, era um nível quase maior. Tem o centro de saúde 1 de São Miguel, era o maior de toda a Zona Leste. O 2 de Itaquera era o segundo. Você podia pensar, era um grande centro de saúde. Ficava na rua Sábato d'Ângelo, que era na saída do centro de Itaquera. Era uma casinha caindo os pedaços, que só tinha um quarto. E esse quarto era um consultório que tinha.
Esse era quando eu cheguei lá em 1976, era o Centro de Saúde de Itaquera. 2, de Itaquera. E aí tinha um médico, um senhor já antigo, né? Quando eu cheguei lá, e chegou junto comigo uma médica pediatra também, que fez concurso. Joana. Você conheceu Joana? Que era de Goiás. Sim. Que era do seu partido. Sim, eu lembro dela. Era do seu partido. Então a Joana, moça muito boa, maravilhosa, chegou lá junto comigo. Eu era o diretor, ela era a pediatra e tinha já um médico antigo. Aí, o senhor tem preferência, o senhor quer ficar de manhã ou de tarde, né? Eu quero ficar de tarde. Então, assim, Joana, eu e você vamos atender junto aqui. Tinha uma mesa, eu atendia tuberculose, criança, e ela atendia as crianças do lado. E antigamente tinha aquele programa de distribuição de leite, chegava aquelas caixa de leite, não tinha onde botar, a gente botava atrás da mesa, e a hora caía as caixas de cima da gente, e tem um acidente dentro do consultório. Isso era o centro de saúde mais importante da região de Itaquera e São Mateus. Centro de Saúde 2 de Itaquera. Então, bom, eu estou falando isso, me perdi, não, voltei ao ponto, na questão ambiental. Mas trabalhávamos muito, mas graças a Deus, tínhamos direito às férias, né? Então, todo mês de janeiro, religiosamente, a gente tirava as férias, eu e ela e minha mulher, a gente sincronizava e viajava para o Nordeste para ter contato com os parentes. Eu sou baiano e ela é paraibana. 3.000 quilômetros para ir, 3.000 quilômetros para voltar. Mas o que tem a ver isso com a questão ambiental? Você pode perguntar para mim. Você ia visitando o Brasil. Sim, eu ia visitando o Brasil. Então, por exemplo, né, eu fui um dos que inaugurou a BR-101 passando pelo sul da Bahia. No começo da década, isso no final da década de 70. A BR-101 é uma estrada que liga o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Ela vai paralela ao litoral do Brasil. A BR-116 vai por dentro, né, por Minas Gerais, passa Vitória da Conquista e segue por dentro. E essa BR-101 sai do Rio de Janeiro e vai margeando o litoral até chegar no Rio Grande do Norte. E eu vi essa BR-101 abrir o sul da Bahia. O sul da Bahia era praticamente intocado. A Mata Atlântica era completamente preservada até o começo da década de 70. Aquelas cidades ali do sul da Bahia, Bahia é um país, aquelas cidades do sul da Bahia, Canasvieiras, Prado, Ilhéus, Porto Seguro, Belmonte, chegava de barco, chegava de navio, saía de Salvador, porque por dentro não chegava. Você imagina o que era isso? Ainda no final, na década de 70, né? Era uma Mata Atlântica preservada. Então a gente tocava o pau, seguia 3.000 quilômetros passando por ali pelo sul da Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia, depois Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. E a gente via as toras, os caminhões carretas, tirando as árvores da Mata Atlântica. Eram carretas atrás de carretas, que a gente passava, a estrada era precária, tinha medo até de cair em cima da gente, com toras de 30, 40 metros de comprimento. Verdadeiros gigantes da floresta, tirados um atrás do outro, carretas passando, aquilo, eu nunca esqueci daquilo, né? Do impacto de ver aquilo dali. A Mata Atlântica sendo praticamente virgem, ainda na década de 70, sendo derrubada, né? É outro elemento importante que me marcou muito, né? Mas, terminando, né? Tudo isso levou e confluiu para aquele grande encontro da ONU em 1992, que foi o ECO Rio de Janeiro, onde a ONU explicou para o mundo, né, e para quem quis ouvir, dos cientistas que há quase 100 anos vinham estudando e mostrando que estava acontecendo um fenômeno novo na história da Terra, né, que era o aquecimento global. Isso é 1992 somente, né? E esse encontro da ONU, na época, foi fundamental para essa conscientização da humanidade, embora na época os céticos fossem maioria. Por quê? O que a ONU dizia? A forma como o capitalismo ou como o socialismo produzem e vocês consomem, né, tem que ser mudada. Veja que ousadia, né,
que a produção, tanto num sistema como no outro, é baseado no consumo da energia, que é a energia fóssil, que é o carvão, o petróleo, o gás natural, que causam alteração na atmosfera, que leva ao aquecimento global, que pode levar à extinção da humanidade e das outras espécies. Então, esse comunicado é um comunicado chocante, deve ter sido um dos comunicados mais importantes da história da humanidade, né? E que, na época, muita gente não acreditou, muitos governantes acharam que aquilo era um exagero, né? Mas que algumas pessoas que já estavam preparadas por esse sentimento desse tipo de minha criação, essas coisas que eu vivi ao longo do tempo, essas coisas que eu li, para receber esse comunicado e ver que a coisa era séria. E que esse era o problema mais sério da humanidade. Há muitos problemas sérios da humanidade, a questão da pobreza, que continua muito grande, a fome, mas esse problema que a ONU anunciou e como desafio para a humanidade é o problema principal. Isso era 1992 somente, né? Final do século, pouco tempo, mas que para mim teve um efeito muito importante. Eu resolvi me interessar mais ainda pela questão ambiental. Então nós vamos terminar por aqui e eu depois, oportunamente, uma outra vez, a gente traz você de volta para você terminar aí os últimos 25 anos que faltou aí. Mas a gente te agradece muito, viu, Eduardo, a presença aqui, essa entrevista vai ser editado, vai ser publicado e com certeza vai ser muito vista, né? E nós vamos então agradecer a você e terminando o nosso programa aqui, EcoVoz, da Coordenadoria de Meio Ambiente da FEPESP. Obrigado, Eduardo. Tá bom, abraço. Até mais. Obrigado a vocês pela atenção e vamos em frente.